olho mágico, olho gordo, olho de sogra, olho do... Isso mesmo que vocês estão pensando, Frederiquinho Caldeira. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de ficar de olho em alguém. Você tá de olho em alguém, Marcelo Beckler? Eu tô de olho em você. Ah, porque eu também tô de olho em você. Em vocêzinho, em vocêzinha. É muito perigoso ficar de olho em alguém, hein? É verdade. Toma cuidado. Toma cuidado. É importante piscar, mas não piscar muito, né? Que também, às vezes, fica aquela piscadeira que parece toque. E o toque do pisca é complicado também. Não, e outra coisa é você ficar de olho em alguém, se a pessoa cair, você dá com a cara no chão. Você tá de olho nela. Também tem isso. Também tem isso. Mas eu também tô de olho em vocêzinho e vocêzinha que ainda não se inscreveu aqui no canal da TNT, não deixou o like e não está acompanhando com o sino ligado o nosso Fred e Beckler Explicam toda terça-feira religiosamente às 11 horas da manhã. Voltamos de férias e agora a gente está fazendo programas mais próximos das datas de publicação. Enquanto o Marcelo vende o programa de hoje como Ficar de Olho, eu também trago um outro lado do nosso programa, que para quem viveu uma adolescência bem vivida, já foi naquela festa do sinal, né, em que você vai de verde, se você está disponível, de vermelho, se você está indisponível, e de amarelo, se você ainda não tem uma situação regularizada no BID. Né? E aí você pode se abrir a oportunidades e se fechar para outras. Então a gente vai olhar para jogadores do futebol europeu dessa temporada que estão em movimento e sinalizar, né, a situação deles. Se estão indo para o sinal verde, para o sinal amarelo ou para o sinal vermelho. Na festa do sinal, do Fred Beckler Explicam, com uma vinheta semaforada. Então vamos começar por quem parece estar numa boa, numa nice, está em um movimento que parece estar com a setinha para cima, que está com o sinal verde, começando pelo Gyökeres, que depois de tantos gols e tantas assistências e tantas especulações, saiu do Sporting e agora é jogador do Arsenal. Finalmente o Arsenal contratou um grande centroavante para suprir a grande carência da equipe nos últimos anos. É um passo adiante muito significativo para o time de Mikel Arteta e uma chance de ouro para o Gyökeres fazer o que ele fez no esporte na primeira prateleira do futebol. O Gyökeres, Marcelo, ele tem 97 gols e 27 assistências, portanto 124 participações diretas em 102 jogos nos 2 anos com a camisa do Sporting. Somando todos os times pré-Sporting, 231 jogos, 77 gols e 22 assistências. Olha o salto que ele deu, hein? Pré-Sporting, ele inclusive jogou no Coventry na Championship, nunca jogou na primeira divisão, emprestado para o Brighton, mas nunca pisou em campo na Premier League, e depois ele virou esse jogadoraço, esse grande centroavante com a camisa do Sporting, Marcelo. Incrível como ele fez diferença, né? E como esses 2 anos fizeram diferença para o Gyökeres. E também é impressionante a necessidade que o Arsenal tem de um camisa 9. Se a gente for olhar, o Arsenal fez 112 gols na temporada passada. O Kai Havertz, que praticamente não jogou os últimos meses, foi o artilheiro do time com 15 gols. Depois veio o Saka, que também ficou boa parte da temporada fora com 12. Trossard e Martinelli, 10 gols. A gente pega um cara que está fazendo, Fred, 50 gols por ano e coloca num time que o artilheiro faz 15 e que nem é um homem-gol. Mostra aí, acho que o impacto que pode ter o Gyökeres, né, pro Arsenal, e por isso que a gente coloca ele como o primeiro verdinho, né? É o primeiro jogador que talvez se encaixe muito bem pelo que ele entrega e a necessidade que o time dele tem. E pode colocar o Arsenal como candidato a título da Liga dos Campeões e da Premier League. Né? Brigou pelos 2 títulos na última temporada com Mikel Merino, improvisado de centroavante, depois da lesão do improvisado Kai Havertz. E agora a gente pode ter um efeito dominó, né? O Havertz jogando mais na posição de origem, o Mikel Merino jogando mais na posição de origem e o Arsenal, enfim, com um jogador para entregar esses gols. Eu tô curioso para ver como é que vai ser o encaixe tático, né? O Gyökeres, ele não tem no Arsenal um time que tem a mesma pegada tática do Sporting e os adversários também são muito diferentes. O nível da Premier League é acima da Liga Portuguesa. Tô curioso para ver o que o Gyökeres entregará e como o Arsenal utilizará o Gyökeres.
Mais ou menos a mesma coisa que vai fazer o Liverpool com o Florian Wirtz, outro jogador que a gente colocou de verde aqui no nosso sinal das contratações e de jogadores para ficar de olho nessa temporada. O Florian Wirtz tem 199 jogos na carreira, jogos oficiais, 159 como meia centralizado, 20 ou pela ponta direita ou pela ponta esquerda e outros 20 jogos em outras posições, todas centrais. Segundo atacante, falso 9, essas posições que o Florian Wirtz se encaixa. E aqui a gente tem o Liverpool que ainda não sabe, no momento que a gente está gravando isso, se vai ter um grande centroavante, né? Porque o Isaac está na muito mira do Liverpool. Tem um atacante como o Mohamed Salah de um lado, pode ser que precise de um atacante pelo outro, pela saída do Luiz Dias, ou de um meia centralizado, Fred. Ele pode fazer tanto o papel que ele está acostumado a fazer no Leverkusen, ou se reencontrar numa posição, por exemplo, na ponta esquerda. O Liverpool, ele contrata o Ekitike também, né? Para compor esse ataque muito interessante e já bastante renovado do Arne Slot em comparação à temporada passada. O Ekitike, que ele joga mais centralizado, foi assim que a gente viu ele no Frankfurt. O Wirtz, ele pode jogar pela ponta, mas como você mesmo trouxe, a grande posição dele é ali centralizado. O Gakpo jogou muitas vezes como esse atacante pela esquerda, tanto é que o Luiz Dias muitas vezes atuou como atacante central desse Liverpool, porque ainda imaginamos pode vender o Darwin, né? Não sei se o Darwin vai ficar, não sei se o Darwin vai sair. Acho que se contratar o Isaac, não tem muito por que manter o Darwin Núñez no elenco se chegar uma boa proposta pelo uruguaio. Então eu imagino que o Wirtz jogue na posição do Szoboszlai. É assim que é o projeto esse Liverpool, que o Wirtz ele seja o Szoboszlai, um meia centralizado caindo tanto pela direita quanto pela esquerda. Tem que ver ali o encaixe com o McAllister, com o próprio Salah. O Szoboszlai conversava muito ali pelo lado direito do Liverpool, né? Dando liberdade para o McAllister e fazendo até funções defensivas que eu imagino que não sejam tão atribuídas para o Wirtz nesse Liverpool do Arne Slot, mas sinal verde porque é um grande jogador chegando numa equipe campeã e que agora pode brigar ainda mais pelos grandes títulos dessa temporada. E quem sai do Liverpool também sai com sinal verde, Marcelo. Que é o Luiz Dias, né? Atacante colombiano de 28 anos, sai do Liverpool para reforçar o Bayern de Munique. Não era a primeira opção do Bayern, mas acaba sendo uma muito boa compra, a terceira mais cara da história do Bayern. E até aqui é a segunda principal operação de mercado, né, do que a gente tem. É a própria Wirtz, o primeiro, e o Luiz Dias, a segunda principal operação de mercado na Europa até agora. E é curioso que a gente pensa, bom, vai chegar o Luiz Dias pro Bayern de Munique, um grande assistente pro Harry Kane. Mas se a gente for pegar, ele é muito mais finalizador do que assistente. O Luiz Dias tem 16 passes para gols nesses 3 anos e meio que ele passou pelo Liverpool, e ele fez 31 gols. Ele tem quase o dobro de gols em relação a assistências. Na temporada passada, a gente falava sobre essa troca dele de posições com o Gakpo. Ele fez 8 gols, a maioria dos gols dele foi jogando como atacante centralizado, em 15 jogos, quando o Gakpo jogava mais aberto pelo lado. O Bayern de Munique, Fred, que jogava com o Olise de um lado, o Musiala que está machucado, em teoria o meia centralizado, o Harry Kane na frente, e aí Gnabry, Coman, Rafael Guerreiro pela esquerda, todos insuficientes. Então Luiz Dias chega para pegar um espaço que o Bayern de Munique tem e que ninguém conseguiu ocupar na última temporada. Chega para ser titular com uma certa tranquilidade. Eu acho que é uma negociação boa para todo mundo. O Liverpool, que vende um jogador de 28 anos por um valor bastante significativo, e que a interpretação é que houve algum desgaste ali pelo episódio do Diogo Jota. Eu não sei muito bem como que isso foi interpretado internamente, mas me parece que houve uma disposição maior do Liverpool de negociar o Luiz Dias depois disso. Também com a chegada do Ekitike e com a projeção da chegada do Isaac, que pode jogar pela esquerda. O Isaac não é só centroavantão, muitas vezes ele é um atacante pela esquerda que vai por dentro no próprio Newcastle. E para o Bayern de Munique é uma muito boa contratação. Eu acho o Luiz Dias melhor do que quase todos os outros, esses que você falou, das pontas do Bayern de Munique. E eu tenho a curiosidade para saber se ele ser mais finalizador do que assistente no Liverpool era mais por uma necessidade da equipe do que por uma característica do jogador. É mais fácil você se preparar para ser assistente do Harry Kane do que do Darwin. E o Luiz Dias também foi utilizado pelo... Você tem... Não, só porque eu preciso fazer essa intervenção. Você tem o Darwin do seu lado e 8 marcadores, faz com que o Luiz Dias tenha aprendido a finalizar de fora da área. Exatamente. É melhor você driblar 8 do que às vezes passar para o Darwin livre.
É a teoria da evolução, Fred. Exato. Nada mais darwinismo do que isso. Para sobreviver, você tem que evoluir. Exatamente. E para sobreviver e fazer gols, os jogadores do Liverpool tiveram que aprender a ignorar um colega de equipe. Exatamente. A gente pensa que o Darwin era a própria evolução? Não. Ele evoluía quem estava ao redor dele pela própria evolução. Isso aí é de um jogador altruísmo. que melhora os companheiros perto dele. Exatamente. Ele não pensa só nele, não. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aliás, ninguém pensa nele, né? Aprenderam a não pensar. Próprio. Exatamente. Mas o Luiz Dias, eu imagino que, com o Harry Kane sendo a ponta final das jogadas do Bayern de Munique, ele seja um cara mais de passe do que de finalização. Vamos ver, né? Mas eu acho uma grande contratação do Bayern de Munique do Vincent Kompany. Passando para o sinal amarelo, que é aquela situação que a gente não sabe muito bem como que vai ser. São jogadores interessantes, são jogadores talentosos, em times interessantes, mas que o encaixe não parece tão óbvio, não parece como uma luva, como esses três primeiros nomes que a gente trouxe aqui. E você começa, Marcelo Beckler, pelo Atlético de Madrid. Sim, porque o Atlético de Madrid fez duas contratações que eu acho muito interessantes para mudar o perfil do time jogar. Normalmente, quando o Atlético de Madrid contrata, a gente acha que isso vai acontecer e no final das contas não acontece nada. O time continua jogando a mesma coisa que o Simeone se sente confortável. Mas dessa vez vai ser muito difícil ele fazer de novo um jogo de guerrear, de contra-ataque, de jogar muito menos com a bola no pé do que tendo a bola, contratando Alex Baena e Thiago Almada. Thiago Almada é um jogador já bastante conhecido do torcedor brasileiro, fez uma grande temporada de 2024 pelo Botafogo, foi para o Lyon, os problemas do Lyon fizeram com que o clube tivesse que vender o jogador. Estava quase tudo certo com o Benfica, acabou parando no Atlético de Madrid. E o Alex Baena é um grande talento do futebol espanhol. Jogou as suas primeiras temporadas pelo Villarreal, campeão olímpico e muito importante com a seleção da Espanha. E aí, se a gente for comparar, e a gente vai colocar na tela aí para vocês verem, os gráficos do SofaScore, que normalmente mostra as características dos jogadores, os atributos dele, a comparação do Alex Baena ou com Samulino ou com Gallagher, que é normalmente quem ocupa o lado esquerdo de ataque do Atlético de Madrid, é um jogador muito mais criativo, muito mais atacante, muito menos defensivo do que esses dois. E o Thiago Almada mostra também ser um jogador menos tático e defensivo do que o Griezmann, talvez ainda com potencial para explorar, e o Griezmann talvez já precisando também de um jogador para ir substituindo ele. Saiu ainda o Rodrigo De Paul, que era um jogador mais de marcação, ou seja, Fred, o Simeone passa a ganhar aqui opções para ter um time muito mais ofensivo, de bola no pé, insinuante, para propor alguma coisa contra os seus adversários, pelas contratações que está fazendo. O Griezmann, que ele nunca pode ser descartado, mas ele vem de uma temporada muito abaixo, né? Ele jogou bastante, mas eu estava vendo aqui, ele teve mais jogos saindo do banco do Atlético de Madrid nessa temporada, 13, do que nas 2 temporadas anteriores somadas, desde que ele voltou do Barcelona. Então é um Griezmann que o próprio Simeone sentiu em certos momentos, que ou por questões físicas ou por questões técnicas, e mais técnicas do que em outras temporadas, ele não estava parecendo a melhor opção para o time titular. Estou muito curioso para ver, principalmente a adaptação do Almada, que a gente viu jogando tão bem, né, no Botafogo, como que ele chega para esse Atlético de Madrid e como que esse Atlético de Madrid vai incorporar jogadores mais técnicos nesse time de guerreiros do Pablo Simeone. Vamos de brasileiros? Vamos de brasileiro. Vamos aqui de Estevão. Como será a chegada do Estevão ao Chelsea? Como será o Chelsea para a chegada do Estevão? O Chelsea que deixou uma excelente impressão na final da Copa do Mundo de Clubes, principalmente no primeiro tempo, naquele atropelo absoluto contra o Paris Saint-Germain. Um Chelsea que, tendo Cole Palmer o grande astro, mas não somente, é um Chelsea que agora tem o João Pedro como potencialmente a solução de grande parte dos próprios problemas na temporada passada, parece evoluir como jogador para ser o homem gol desse Chelsea, e o Estevão que chega nesse time que também está contratando outros pontas. Então, Marcelo, eu não sei se o Estevão chega para ser um camisa 10 para concorrer com o Palmer, se ele chega na cabeça do Maresca, né? Se ele chega para ser um ponta para concorrer com os pontas que o Chelsea está contratando e ainda pode contratar. Tem que ter um sinal amarelo, porque jogador pulando do Brasil direto para o Chelsea não tem um histórico tão simples assim. Vide Ângelo, David Washington, Andrei Santos. Então não sei. O Estevão acho que é um caso à parte, né? Ele não vai ser emprestado até onde a gente sabe,
mas é difícil imaginar que ele chegue com um espaço tão grande como acho que torcedores mais otimistas podem esperar. Eu também acho que ele chega de uma prateleira diferente desses outros brasileiros, pelo talento, pela expectativa e até pelo valor, né, que ele custou. A questão é que quando a gente vê o Chelsea no final da temporada parecer se acertar e fazer aquele grande jogo que fez contra o Paris Saint-Germain, pegou o melhor time da Europa e fez 3-0 jogando muito bem, você fala, bom, agora esse time precisa de ajustes. E o que a gente está vendo que o Chelsea vai fazer é contratar Estevão, Byron Gittens, muito possivelmente Xavi Simons, ou seja, contratar e praticamente dobrar posições de ataque que já tinham reservas e que podem mexer de novo em todo esse ecossistema e talvez fazer com que o Chelsea seja aquele time que a gente viu na última temporada, né? Que está em constante formação. Até a última rodada do Campeonato Inglês, até a final da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea ainda era um time em formação. O Estevão chega tendo feito, em 2025, 12 gols e 5 assistências. No ano passado, eram 15 gols e 10 assistências em 8 jogos a mais pelo Palmeiras, então cai um pouquinho a média do Estevão e cai muito quando a gente pega a elite do futebol brasileiro. No ano passado, ele fez 31 jogos no Brasileirão e 13 gols, e nesse ano de 2025, 11 jogos e nem um gol fez o Estevão. Ele realmente terminou a passagem dele pelo Palmeiras, até falando, né, que estava tentando se concentrar e fazer o melhor possível pelo Palmeiras, mas que talvez já estivesse com a cabeça em outro lugar. E vai ter toda essa concorrência, né? Se o Cole Palmer for o ponta pela direita, já fica muito difícil para o Estevão. Se chegar o Xavi Simons para jogar por dentro, aí o Cole Palmer vai jogar mais pela esquerda ainda. Se o Byron Gittens jogar pela esquerda, o Pedro Neto pode ser jogado para a direita também e vira mais uma concorrência para o Estevão. Acho que por isso o sinal é amarelo, né? A gente não sabe o que vai ser o Chelsea e para a posição dele, tem muita gente que já está jogando ou ali no Chelsea ou no futebol europeu há muito tempo jogando muito bem. E é ano de Copa. E o Estevão é um nome importante para a seleção brasileira, é importante jogar. E daqui a pouco a gente vai chegar em exemplos que, entre aspas, deram errado nesse primeiro momento na elite do futebol europeu. Então, olho no Estevão, já jogador do Chelsea. Também nome importante potencialmente para a seleção brasileira que está de clube novo é o Matheus Cunha, novo camisa 10 do Manchester United. O Matheus que vem da melhor temporada da própria carreira, uma carreira itinerante, né? 6º time de um jogador de 26 anos que chega no principal clube da própria carreira, chegou a bater no Atlético de Madrid, mas agora chega num clube que tem outro patamar histórico, apesar de que no momento é melhor você jogar a Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid do que não jogar competições europeias pelo Manchester United. Mas ele chega de uma temporada muito, muito positiva na Premier League, 17 gols e 6 assistências, 23 participações dos 63 gols marcados pelo Wolverhampton na temporada. Mais de um terço dos gols da equipe, portanto, saíram diretamente dos pés de Matheus Cunha. Na temporada anterior ele já tinha ido bem também, tinha tido 33% da participação dos gols do time. Dos 35 jogos que ele fez nessa última temporada, 27 como um segundo atacante. E o que a gente vê da pré-temporada até aqui, dos 2 jogos que fez o Manchester United, que o Matheus Cunha participou, ele começa a temporada como um 10 pela esquerda, né? Se for aquele 3-4-2-1 que o Rubem Amorim tinha colocado no Sporting, que ele tenta colocar no Manchester United, ele como o 10 pela esquerda, o Højlund na frente e o Bruno Fernandes como o 10 pela direita, seriam como 2 meias atrás de um atacante, e ele funcionando como esse meia mais pela esquerda, ou seja, está jogando uma posição bem natural, né? Uma posição que ele está acostumado, uma posição que ele se sente confiante. Aqui eu acho que o sinal amarelo, Fred, por ser o 6º clube na carreira do Matheus Cunha, é um jogador que fica muito para lá e para cá, acho que falta ele se assentar em algum lugar e jogar mais tempo em um clube, e principalmente pelo Manchester United, né? O Manchester United a gente não faz a menor ideia nunca do que vai ser, porque algumas temporadas vai razoavelmente bem e nas últimas tem ido bastante mal. Pois o United que ainda está em movimentação no mercado de transferências, tem muito jogador para vender, e ainda tem jogador para contratar, também contratou o Mbeumo, que é um nome muito interessante, acho que pode ser a dupla de camisa 10 ali, do Manchester United, junto com o Matheus Cunha e o Bruno Fernandes recuando um pouco. O United que ainda está atrás de um centroavante, talvez contrate o Sesco, que ainda não saiu do Leipzig, é um jogador que está na mira do Manchester United. Vamos ver como que vai ser a companhia do Matheus Cunha. O United que apenas pela segunda vez, desde os anos 80, vai para uma temporada sem competições europeias dentro do próprio calendário, o que por um lado pode ser bom para uma tentativa de
adaptação a esse sistema do Rubem Amorim sem as tormentas do futebol europeu. E quem já saiu do Manchester United chegou aí em Barcelona. Sim, Marcus Rashford é um jogador para ficar de olho com algum cuidado, porque o Marcus Rashford foi capaz de fazer uma temporada 22-23 muito boa, quando ele fez 30 gols, e depois, se a gente somar as 2 temporadas seguintes, são 19. Ele fez mais gol em um ano do que nos 2 últimos anos que ele disputou. Joga nas 3 posições de ataque, preferencialmente pela esquerda ou centralizado. Nos 2 amistosos que ele jogou com o Barcelona até aqui, os 2 pela esquerda do ataque, o que é a posição do Rafinha, que também pode jogar como um 10, então ele pode ter ali algum revezamento. A questão do Rashford, Fred, é chegar em um time que o ataque funciona muito bem. O ataque do Barcelona teve uma média de quase 3 gols por jogo na última temporada, e os atacantes como grandes protagonistas disso. Quem concorre com posição com ele hoje é quem mais contribuiu para gols, que é o Rafinha, que é um capitão do time, que energiza o time com sua forma de marcar, de correr, de jogar, e ainda contribuiu com muitos gols. Então não vai ser nada fácil para ele jogar como titular no Barcelona, e chega com um salário muito alto. Não sei se isso vai gerar algum tipo de ciúme dentro do elenco do Barcelona. É o 5º principal salário do elenco hoje, o Marcus Rashford, que chegou com um empréstimo de 1 ano. É o famoso caiu para cima, né? O Rashford, que estava num limbo, sem saber para onde ia, quem teria condições de arcar com os altíssimos salários, se ficaria no Manchester United marginalizado, com problemas de comportamento junto com o Rubem Amorim, e ele vai pro Barcelona, cara. Então, assim, pro Rashford, eu acho que dentro da cabeça do Rashford é agradecer todos os dias por estar não só num clube como o Barcelona, mas num time que foi dos melhores da última temporada do futebol europeu. E talvez seja um casamento interessante, cara, porque eu consigo ver o Rashford bem fisicamente, se encaixando muito bem nesse esquema do Flick. Como jogador de explosão para o segundo tempo, o Rashford tecnicamente, quando ele está concentrado, quando ele está focado, ele consegue com giz no taco ser um cara de decisão de jogadas com muita inteligência, né, com velocidade, drible, finalização e assistência. Então eu estou muito, muito curioso para ver como que vai ser essa passagem. Tomara que dê certo, porque o Rashford precisa voltar a sorrir e o Barcelona precisa de um banco com qualidade. Então eu acho que pode acabar sendo bom para os 2 lados, apesar do alto salário. Pelo menos é um empréstimo, ainda não tem nada de contrato para além dessa temporada. E agora a gente vai Fred Caldeira para aquele momento do programa que não pode beijar ninguém, porque são os de vermelho. Se você vê alguém de vermelho por aí, você pode até abraçar o seu camaradinha, mas não pode beijar. Pois é. A gente vai falar primeiro de Rodrigo, que teve uma temporada esquisita no Real Madrid. Não começa bem, depois tem um meio de temporada muito bom e termina como um grande fantasma do Real Madrid. Olha só, até abril era a temporada que ele tinha mais minutos e mais titularidades pelo Real Madrid. Ele não joga 5 rodadas finais de La Liga, ele joga meio tempo da final da Copa do Rei e depois não joga mais. Não jogou um jogo por febre, depois foi afastado para se cuidar física e mentalmente, que estaria exausto. No Mundial de Clubes, depois da mudança de treinador, o primeiro jogo ele é titular e depois ele joga 27 minutos nos 5 jogos restantes. Se a gente for pegar nos últimos 11 jogos da temporada do Real Madrid, o Rodrigo fez 92 minutos, Fred. É um jogador que eu acho que precisa primeiramente se encontrar para depois saber o que vai ser feito dele. E quando você vê os nomes que vêm sendo titular no time titular no Real Madrid, não é como se só estivesse jogando Mbappé, Vinícius e um outro jogadoraço. Ele está ficando atrás de promessas, né? Ele está ficando atrás do Arda Güler. Ele está ficando atrás... como é que é o nome daquele espanhol? Gonçalo Garcia. Do Gonçalo Garcia. Do Brahim. Então, assim, o Rodrigo, ele... Já havia uma expectativa de que ele estava batendo na porta e o Ancelotti muitas vezes não abria da maneira como a gente imaginava, ou muitos de nós imaginávamos que o Rodrigo estava fazendo por merecer. E aí agora ele deu passos atrás no pior momento possível, que é o de troca de treinador. E o Xabi Alonso, quando perguntado, deixou bem claro que era por questões técnicas, durante a Copa do Mundo de Clubes, que o Rodrigo não estava sendo titular. Então, eu não sei, cara. Eu concordo muito com colocá-lo no sinal vermelho, porque tecnicamente o Rodrigo está num momento muito ruim e talvez seja uma temporada de ou mudança do Real Madrid, não sei se ainda tem
possibilidade de transferência, se alguém vai chegar com o dinheiro que o Real Madrid quer por ele, e se ele quer sair do Real Madrid, ou de tentar voltar a escalar uma montanha que ele estava muito próximo do topo, e com um novo treinador. Sim, é uma situação difícil a do Rodrigo, assim como a do Endrick também é uma situação difícil, outro brasileiro do Real Madrid. Do elenco do Real Madrid na temporada passada, ele foi o segundo com menos jogos, tirando os jogadores do Real Madrid Castilha e tirando o Vallejo, que praticamente estava ali só para compor. Só o Alaba, que passou quase toda a temporada lesionado, jogou menos minutos do que o Endrick, 847 minutos. O Gonçalo Garcia, que jogou a Copa do Mundo de Clubes e jogou ali as últimas rodadinhas do Campeonato Espanhol, quando não tinha mais nada em disputa, jogou 510, ele quase conseguiu alcançar o Endrick, jogando só o último torneio da temporada, jogando só praticamente de junho para frente, o Gonçalo Garcia de maio para frente, o Gonçalo Garcia fez 510 minutos. Então pro Endrick é ruim, Fred, porque ele não teve muitos minutos e porque chegou um garoto da base do nada e que aparentemente passou na frente dele na fila. Você estava falando anteriormente de jogadores e de Copa do Mundo, do Matheus Cunha, do Estevão principalmente, né, de Copa do Mundo e de como que vão brigar por um espaço na seleção. O Endrick sofre desse mesmo problema. E tem que ver como vai voltar de lesão. Né? Tem que ver como é que o Endrick vai voltar de lesão, com que oportunidade. É muito bom para o Real Madrid, é muito ruim para o Endrick que o Gonçalo Garcia tenha surgido tão bem. Cara, é aquela coisa assim, é difícil você falar de longe, sem entender os pormenores e como é que vai ser na cabeça do Xabi Alonso, mas eu gostaria muito de ver o Endrick sendo emprestado para outro clube. Porque ele tem um espaço muito claro para o time titular da seleção brasileira, é ano de Copa do Mundo, eu sei que é o Real Madrid, eu sei que é um sonho, eu sei que é isso tudo, mas acho que por mais compreensível que seja uma primeira temporada enquanto jovem, dentro de um ataque todo cheio de galácticos, você ter poucos minutos, é ruim você ter uma projeção de segunda temporada atrás, inclusive, do jogador que acabou de subir da base. Então, sinceramente, eu gostaria de ver o Endrick tendo minutos em outro clube, por mais que tenha que seguramente descer prateleiras na estrutura, na hierarquia do futebol europeu. O mais importante para ele é jogar, porque a seleção brasileira precisa de um camisa 9. Há outros em posições melhores do que a dele, mesmo estando no Real Madrid nesse momento. E a questão das lesões chama muito atenção, né? Porque de final de maio para cá ele se lesiona, tem recaída e depois mais uma lesão de 10 semanas fora. Mesmo que ele vá para outro clube, ele vai perder toda a pré-temporada, né? Ele vai ter que alcançar os caras depois, sem ter feito essa primeira parte de preparação. Então, sinal vermelho para o Endrick, para ficar de olho. A gente não está decretando fracasso ou sucesso de ninguém aqui, mas é uma situação que preocupa bastante. Então a nossa festa do sinal está completa e vamos para o nosso querido Out of Context. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Vamos lá, Frederico Caldeira, a gente está falando aqui de jogadores para ficar de olho. E tem clube que fica tão de olho num jogador que acaba errando e acertando outro. Eu trouxe aqui o exemplo do Santos, que em 1996 queria contratar o paraguaio Edgar Baez, que jogava no Guarani, que aliás, o Santos contratou o Edgar Baez, que jogava no Guarani do Paraguai, só que ele queria contratar outro Baez, Fred, queria contratar o Richard Baez, que jogava no Olímpia, na seleção do Paraguai. Viram um Baez, achou que Baez só tinha um, tipo Correia, o Joaquim Correia e o Ángel Correia. Exato, todo mundo da mesma família. Todo mundo da mesma família. E o Santos, em 96, contratou o Baez errado. Só que o Santos é clube grande. E o Santos não ia deixar isso barato. Em 2006, o Santos queria contratar o Denigres. Queria ter contratado o Aldo Denigres, do Tigres do México, e acabou contratando o irmão dele, o Antônio Denigres, que jogava no futebol chinês. Rapaz, eu fico imaginando se não dá problema, pelo menos na hora de comprar passagem. Pô, o cara tava em Campinas. Não é possível. O cara jogava no Tigres do México. Fala assim, uma passagem para Pequim. Caramba, esse Tigres do México é um clube curioso. Exatamente. Né? E o cara do Olímpia, né? Em vez de comprar para Assunção, você está comprando um ônibus de Campinas. Você vai mandar um táxi. Não é possível, né? Que naquele momento não tenha havido a famosa queda da ficha,
né? Aquele momento em que... era da ficha. Mas eu acho que tem certos momentos, ô Marcelo, que o problema já está tão grande que quando você percebe, é melhor você deixar rolar. É melhor deixar rolar. Não, o Antônio Denigres, aliás, tem mais uma curiosidade aqui. Nos dois casos, o técnico era o mesmo, tá? O técnico do Santos, nos dois casos, era Vanderlei Luxemburgo. Fantástico. E quando contratou o Antônio Denigres, ele ainda falou, é verdade, vocês que estão certos, eu tô sempre errado. Tal qual uma pessoa ferida num relacionamento, acuada, sabe, que não quer discutir, um passivo-agressivo desse. E o Denigres fez 2 jogos e 1 gol pelo Santos. Que não tá ruim não, tá? A média tá Tem ótima. gente que custa fazer um gol. A O Antônio Denigres fez 1 gol em 2 jogos. Em 96, o Baez errado. Em 2006, o Denigres errado. E aí, Fred, que a gente chega em 2025 e que o Santos, para não esperar chegar mais um ano terminado com 6 para errar, o Santos se antecipou e em 2005 já contratou o Neymar errado, Fred. O Santos achando que estava contratando o Neymar do Barcelona, contratou o Neymar do Al Hilal. Exatamente. E conversou mais com o pai do que com o filho. Exatamente. Queria conversar. O filho, quando viu, é o pai que está lá a maior parte do tempo. Exatamente. Para não ficar só no Santos, há exemplos no futebol europeu dessa mesma questão aí muito que realmente dificulta, né? Quando o sobrenome não é único. Né? Em vez de cada pessoa do mundo ter o próprio sobrenome, não. A gente tem famílias aí que vão se espalhando ao redor do mundo e aí dificulta realmente o scout. E aí a gente tem o exemplo do clube turco da segunda divisão em 2019, que se chama Menemenspor, que contratou um contrato de 2 anos, o jogador da Gâmbia, o Alpha Jallow. Só que, na verdade, o Menemenspor tinha assistido e aprovado os vídeos do Lamin Jallow, que jogava na Salernitana, na segunda divisão. Então, infelizmente, chegou o Jallow errado. Contrataram o Jallow errado. Assim. E não deve ter falado nada, né? Ele falou, sou eu mesmo. E foi quietinho. Exatamente. O Jallow errado, que foi contratado por 2 anos, ele jogava no Alcochetense da 3ª divisão portuguesa. Então, assim, todos os lados dessa história são maravilhosos. O diretor técnico do Alcochetense, quando viu o telefone da Turquia para contratar o jogador dele, ele devia ter avisado, Fred. Ele devia ter falado, não é esse não. Exatamente. Tenho certeza que não é esse. Mas eu acho que vocês querem. Ele deve ter pensado que mesmo que seja trote, é melhor vender. Porque se bobear aí, ele comprou errado. Pode ser também. Então ele escolheu vender. Você sabe que tem um caso, a gente pode trazer aqui um dia, de uma vez que contrataram o cara e o irmão gêmeo se apresentou no lugar? Teve isso mesmo? Teve isso. Isso aconteceu. Vale trazer aqui algum dia. Um Fred Beckler explica um gêmeos. Gêmeos Júnior seria um negócio Júnior. Que deve ter. Né? A gente tem que pesquisar, mas deve ter. É igual o Somália. Tinham 2 Somálias no futebol brasileiro. Um deles fingiu o sequestro e o outro não. O Somália é sequestro. E já teve podcast que perguntou para o Somália atacante sobre o caso do sequestro. E ele falou, não era ele, não fui eu. Tem certeza que ele foi convidado para o podcast só para isso. Só para isso. Essa história Somália de podcast foi bem no América, errado, tá? O Somália foi bem no Fluminense também. É verdade, ele foi pro Fluminense. Grande show malha. Foi pro podcast errado. O pessoal do podcast errou. Na hora de uma resenha super engraçada com ele. Então conta um caso engraçado aí, Somália. Não tem. Eu mais jogava bola mesmo, depois ia ficar com minha família. O pior é que deve ter histórias maravilhosas. Mas o outro, que não tem nenhuma outra história, só essa, tem realmente uma das melhores histórias já produzidas pela história do futebol. Assim, não tem nenhuma dúvida. É muito bom. É ele no elevador. Desesperado. Saindo atrás. Desesperado. Chegando atrasado pro treino falando do sequestro é muito bom. Ah, cara, na época eu trabalhava lá no Rio. Eu não sei se eu tava no Botafogo ou se eu tava de folga. Eu não sei se é uma memória que eu quero me convencer que eu participei. Ou se eu tava de folga, mas naquela época eu participei ou do pré, ou do per, ou do pós. Mas o caso do Somália foi maravilhoso, porque o próprio elenco já percebeu na hora. Aquela carinha de gol contra. Não enganou ninguém.
Bom demais. E assim, a mentira não durou meia hora. Não, era o João Santana, não era? Pegaram as câmeras do prédio dele, pô. Exato. Ele saindo atrasado do prédio dele. Isso. Uma câmera no elevador. A mentira não durou. Ele ainda tava com Wi-Fi e a mentira já tinha caído. Ele entrou no elevador, caiu. A história. Mas na verdade ele não mentiu porque ele foi sequestrado pela própria falta de confiança. Exatamente. E nunca mais se recuperou, né? Não teve resgate. Não teve resgate. Tá até agora, coitado, no cativeiro psicológico. Como que você resume a sua adolescência com esses sinaizinhos? Rapaz, já houve festa em que eu estive verde e saí verde. Aquela festa em que você vai se humilhando, né? A cada momento tentando deixar mais óbvio o verde, e você vai ficando vermelho de vergonha. Mas assim, será que tem festa que alguém chega vermelho, acontece alguma desinteligência e sai verde? Eu já vi festas em que vermelho beijou mais do que o de verde. Acontece também. O vermelho acaba criando o risco, né, da sedução. Então tinha gente que ia de vermelho mesmo descompromissado como estratégia. E eu acho uma estratégia que funcionava muito bem. E outra coisa, tira o chapéu. Quem vai de vermelho já está com o jogo ganho. A partir daí é só dar espetáculo. Então é muito mais fácil você dar o olé, tocar a bola por 3 minutos sem que o adversário toque nela quando você está ganhando por 4-0 do que quando está 0-0. Então também é uma boa tática que você pode utilizar, que é só jogar na alegria. E não tem nada mais correto no jogo da sedução do que ser alegre. Eu demorei para entender que, na verdade, estar de verde não era disponibilidade, era desespero. Era desespero. É. Então as meninas olhavam quem estava de verde e pensavam, se ninguém quis, por que quererei eu? É. E o pior de tudo é quando você colocava adesivo na testa, achando que você estava sendo legal. Metia um verde na testa. Não tem maior desespero do que certo. Isso. Nenhuma vez. Nunca. Ninguém nunca conseguiu colocar um verde na testa e a menina falar, olha aí, acho que vou beijar. Ou seja, cuidado, Gyökeres, Florian Wirtz e Luiz Dias. Porque pode ser que muito bem no fim da temporada os nossos gloriosos Rodrigo e Hendrick estejam à frente de vocês. Exato. Se disfarçando de vermelho. Hendrick, que se casou agora, inclusive, vai beijar na boca doidado toda a temporada do Real Madrid e pode fazer os seus golzinhos apaixonados. Exatamente. Comemorando com um coraçãozinho ou com uma tatuagem duvidosa. Que depois vai ter que ser, quem sabe, se esse matrimônio não for pra frente, substituída por um tribal ou um dragão comendo uma garça. Ou uma tatuagem de si mesmo. Né? Tatuar o próprio rosto para cobrir uma tatuagem de um antigo relacionamento porque você aprendeu a se amar. É verdade. Mas se ele tiver escrito o nome dela, eu não sei como que chama a esposa do Hendrick. Você substituir um nome feminino por um rosto, você tem que ter um rosto muito largo. A não ser que ela se chame Ju. Inteiro ali. Aí você consegue. Mas aí é mais fácil escrever Deus, né? Que é uma coisa também que é muito comum no mundo do futebol. Verdade. E Ju dá para substituir por Deus. Agora, se ela se chama Ana Fernanda de Moraes, já fica mais difícil virar Deus depois. É verdade. E tampouco um rosto, né? A gente não resumiu nada, tá? Eu acho que o nosso resumo está muito melhor do que o resumo inicial. Então, se você quer ver o resumo, reassiste o vídeo que está tudo resumido lá no início. Exatamente. Marcelo Beckler, espero que tenha aproveitado muito bem as suas férias e que a gente tenha uma grande temporada pela frente também aqui no Fred Beckler Esporte. Exatamente. É a segunda vez que a gente começa essa temporada no programa. A gente já fez isso antes. Que agora é de verdade. Agora sim a temporada é pra valer. E quando a bola rolar, vocês vão ver o que é pra valer de verdade de novo. Exatamente. Estamos de verde. Estamos de verde. Valeu, até a semana que vem.